Bom, prefeito Ricardo Nunes, bom dia, se é que se pode dizer bom dia num dia como esse. O prefeito tentou até intermediar uma negociação entre patrões e empregados ontem, mas não deu certo. Infelizmente não deu certo. Agora o que a prefeitura pede é que haja essa reunião de intermediação, não amanhã, no feriado, mas sim hoje, para tentar fazer com que o paulistano que foi trabalhar, prefeito, relatos de gente desesperada, com medo de perder o emprego, andando quilômetros pela cidade a pé, para conseguir manter o emprego, porque tem medo de ser mandado embora. O cidadão que ficou um ano desempregado está em experiência de se eu vou chegar de qualquer jeito. Quem sabe hoje à tarde dessa reunião de consenso, se for determinada essa reunião de consenso para hoje à tarde, amanhã não adianta nada, ainda essas pessoas que conseguiram ir trabalhar a pé. Teve um que andou 20 quilômetros de bicicleta. Eu acho que isso deve ter acontecido na cidade inteira. Seria muito interessante que acontecesse a reunião hoje e que houvesse um consenso, então, prefeito. Oi, Datena, bom dia. Um bom dia um pouco sofrido, né, para os paulistanos, para as pessoas que trabalham, que vivem aqui nessa cidade. Infelizmente, tentamos de tudo, mas não houve compreensão por parte do sindicato. E até, Datena, esses relatos que você está colocando aí nos deixa muito triste, né? Poderia ter sido evitado, porque estava marcado amanhã a audiência do desembargador da Justiça do Trabalho com relação ao julgamento. É a primeira vez que existe uma situação de judicializar essa questão do dissídio do transporte coletivo. E estando marcado para amanhã, aí o sindicato resolveu fazer a greve hoje, dando todo esse transtorno aí. Está tendo que fazer uma observação aqui, você vê que coisa, né? O sistema estrutural 100% parado, o sistema local 100% funcionando. É algo que a gente precisa tentar entender por que disso, né? O que o senhor acha que é isso, prefeito, para falar bem claramente? Bem claramente, eu vejo com muita estranheza, só para os ouvintes entenderem, o sistema estrutural são as empresas que operam nessas linhas que ligam os terminais ao centro, e o local são aquelas empresas que operam nos bairros, fazem os bairros até os terminais. Então, essas empresas do sistema local que atende os bairros está funcionando 100%, e a estrutural não está funcionando em 100%. Eu, sinceramente, vejo com estranheza tudo isso. Vamos tentar apurar o porquê disso, mas eu acho também que os empresários de ônibus precisam dialogar mais com os seus funcionários durante todo o período, todo ano, Datena, tem essa situação e fica aí para cair no colo da prefeitura e da população aqui de São Paulo. Se eles tivessem um diálogo constante, poderia se evitar isso que todo ano acontece, esse problema com relação a indício de greve, início de greve, tem greve, não tem greve. Acho que falta realmente um pouco dos empresários, aí um pouco mais de diálogo com seus funcionários, para poder manter ali uma relação boa, né? Os motoristas, cobradores, tão importante para a cidade. Se for greve de patrão para conseguir aumento de passagem, eles vão conseguir ou não? Olha, Datena, existe toda uma negociação. Eles foram solicitar os 12,47%, né? Foi concedido lá esse reajuste com a proposta de vigorar a partir de outubro. Aí vieram que teria que ser a partir de 1º de maio. Agora tem uma outra questão do horário, remunerar o período de descanso do horário de almoço. Cada hora é uma situação. Não estou confortável com essa situação toda. Vou te abrir o meu coração. Estou bastante desconfortável. Eu acho que não tá legal essa situação toda aí, dessa discussão entre os empresários e o sindicato. E também o sindicato não ter atendido, Datena, uma determinação judicial de que deveria cumprir 80% da frota no horário de pico e 60% no horário não de pico. Portanto, é um ato antissindical e se transforma um direito legítimo de greve em greve abusiva, né? Quer dizer, o sindicato colocou uma situação, colocando 100% do transporte estrutural sem funcionar, desrespeitando a determinação judicial, que é algo que é gravíssimo. Eu acho que poderia, de ambos os lados, ter um pouco mais de diálogo e ter o cumprimento da decisão judicial e não gerar tantos transtornos para as pessoas. Greve no meio de uma apuração da Polícia de São Paulo, agora do GAECO, dos senhores promotores públicos, de infiltração
do PCC em pelo menos duas claras transgressões da Transunião e da UpBus. O senhor mandou uma força-tarefa para falar com a polícia, para ter uma intervenção dessa Transunião, que tem 564 ônibus. Quando o senhor fala o sistema local, é onde estão essas cooperativas que hoje viraram empresas e que, segundo o doutor Fábio Caipira acabou de me falar agora, vão ser investigadas, porque a Transunião também era uma cooperativa que virou, de repente, uma empresa com domínio do PCC, porque o gerente de operações é um assassino que matou um tal de Adalto, é o Jair Cachorrão, que passou a ser o gerente de operações de uma empresa de 564 ônibus da cidade. Uma coisa se confunde com a outra no meio de uma crise grave no transporte coletivo. Ou o transporte coletivo é passado a limpo de uma vez agora, ou a situação só tende a se complicar. O senhor não entende dessa forma? Entendo, Datena. E o que a gente tem percebido, eu havia pedido para a Força Tarefa ir lá conversar com o Dr. Fábio Caipira e o Dr. Arthur, porque é aquela investigação que acontece do âmbito lá do DEIC. E ontem eu pedi para a Força Tarefa ir também ao DENARC, com o Dr. Léo, diretor do DENARC, porque aí é uma outra investigação, são duas investigações paralelas. A Prefeitura, evidentemente, não tem o poder ali de polícia, né, mas se colocou à disposição e solicitou que a polícia nos forneça as informações necessárias para que a gente possa, do âmbito administrativo, poder atuar. Evidentemente que a Prefeitura não vai aceitar que haja nenhum tipo de utilização do sistema de transporte coletivo para cometimento de crimes. Mas tem um detalhe, Datena, que eu percebi pelo... O senhor não tem medo disso? A Marta, quando botou o dedo na ferida, teve que andar com colete à prova de bala. O senhor não tem medo disso, não? Eu não tenho, Datena, não tenho medo disso, tenho bastante tranquilidade, porque as minhas ações são muito claras e transparentes. Eu acho que quem comete alguma ilegalidade sabe que está sujeito a... Não é isso, não. Estou dizendo do crime organizado, porque a Marta, quando meteu o dedo na ferida das peruas da época, teve que andar com colete à prova de balas com medo do crime organizado, que hoje está mais organizado ainda. Eu estou dizendo que o senhor não tem medo do crime organizado, é isso que eu estou dizendo. Ah, sim. Não, medo não, evidentemente, né? Eu tenho família, mulher, 3 filhos, amo minha esposa, meus filhos, a gente tem que tomar todas as cautelas, mas eu estou numa função, Datena, aqui, a gente precisa atender a comunidade. Não dá para você ser prefeito de São Paulo e ficar escondido atrás de qualquer situação, com medo de alguma coisa. Tem que enfrentar e é o que está no meu destino. Mas cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Outra coisa, o senhor tem razão de estar bem com o saco cheio com o patrão de empresa de ônibus, porque o senhor tem sido condescendente pra caramba com a empresa de ônibus. De subsídio, o senhor já deu subsídio para esses caras muito mais do que eles mereciam. Então, acho que é hora deles colaborarem com a população também, não? Tem que colaborar. O que eu tenho feito, Datena, todo o pedido de subsídio, nós temos aqui uma junta orçamentária que faz a análise criteriosa com relação às necessidades. Nós tínhamos lá em 2012, Datena, um subsídio de 960 milhões. Quando chegou em 2016, passou para 3 bilhões. No ano de 2021 foi 3,3 bi, 2020 também 3,3 bi, agora 2022... já está bom demais, né? Já está bom demais. Eles não precisam de mais nada, não. E podiam atender as reivindicações de quem precisa aí. Prefeito, mudando de pato para ganso, espero que a reunião... O senhor está tentando conseguir uma reunião para hoje à tarde, é isso? Datena, nós protocolamos... A prefeitura está tentando conseguir uma reunião? Está. Eu acabei de voltar aqui para a prefeitura, estava lá no centro de monitoramento da SP-Trans e solicitei que o jurídico da SP-Trans protocolasse na Justiça do Trabalho, já foi protocolado um pedido de que a audiência que estava marcada para amanhã da decisão, do julgamento, fosse antecipado para hoje, para que a gente possa ter esse julgamento. Espero que o senhor desembargador aceite aí o pedido da prefeitura para a gente poder decidir. Não podemos ficar 2 dias com greve na cidade, de forma nenhuma, é muito sofrimento para a população. Então, a prefeito, mais um morador de rua encontrado morto agora na Zona Sul, por causa do frio, é claro. O cara estava tremendo, estava em dúvida se tinha morrido por causa de frio. É claro que é por causa do frio.
Eu dei uma sugestão, né? Outro dia eu dei uma sugestão para o senhor falou que ia ponderar para colocar câmeras lá naquele lugar onde o Fábio Caipira estava tentando combater o desmanche que era no Jardim Pantanal. Pelo jeito não foi aprovado a colocação de câmeras nem daqueles blocos de cimento do local, porque a gente passou lá, não tinha nada. O senhor disse que ia estudar e que era uma boa ideia. Por que não fazer abrigos de campanha? Porque o frio será intenso em São Paulo. Além dos abrigos que tem, por que não fazer abrigos de campanha, mas com empresas sérias, não com iabas, né? Para de repente abrigar essa gente que está morrendo de frio, e o frio será intenso, muito mais intenso do que em outras oportunidades que a mudança climática chegou. Essa ideia também não é uma ideia que pode ser colocada na pauta aí da prefeitura? Não, nós estamos fazendo, você sabe, nós estamos na operação Baixas Temperaturas, que consiste em 10 tendas pela cidade, todas as 32 subprefeituras, o Serviço de Assistência Social, fazendo a abordagem, levando o cobertor ou convidando as pessoas em situação de rua a irem para os abrigos. Nós abrimos, nesses últimos meses, 3.500 vagas em hotéis, hotéis bons, com café da manhã, almoço, jantar, para atender famílias e idosos, e ampliamos em mais de 1.000 vagas emergencial para a pernoite, para as pessoas passarem a noite, né? Então, eu tenho, inclusive, postado na minha rede social um pouco desse trabalho em todas as regiões da cidade, de norte a sul, de leste a oeste, para poder mostrar para a população que a prefeitura está empenhada nessa ação de dar o acolhimento a essas pessoas que tanto precisam, as pessoas em situação de rua, ainda mais agora, nesse momento de frio. As vagas nós temos. Mas pensa nesses hospitais de campanha, desses abrigos de campanha, que seriam maiores, iriam abrigar mais gente, porque tem gente morrendo. Outra coisa, prefeito, se aumentar a passagem de ônibus, o pau vai comer nessa cidade aqui, que ninguém aguenta mais aumento de nada, absolutamente nada, mais nada. Então seria interessante que essas empresas começassem a dar um pouco também delas para a população e ajudar o senhor na prefeitura, porque senão quem vai levar pau é o senhor mesmo, não são as empresas não. O senhor pode ter certeza disso, a gente conhece muito bem como é que funciona. Prefeito, algo mais que o senhor queira colocar, prefeito? Não, Datena, é isso. Eu acho que a gente, na expectativa do desembargador acolher o nosso pedido, fazer o julgamento hoje, a gente poder restabelecer, e qualquer novidade eu passo aí para a sua produção. Estou sempre aqui à disposição, Datena. Obrigado aí por você estar sempre ajudando a informar a população, o trabalho e contato que você faz. Obrigado mesmo. Não, obrigado por o senhor aparecer e não se exibir no momento de grave situação. É bem importante que a autoridade máxima da cidade esteja presente aqui, não se exiba e nem se esconda. Isso já é muito importante. Bom dia, senhor prefeito. Obrigado, Datena. Bom dia para você também. Grande abraço. Tudo de bom. Um abraço a todos os ouvintes.